Olá pessoal do YouTube, retomando aqui nossos vídeos para falar de um tema, de um post no Instagram que viralizou, né? O título era Papai amou mamãe e também outras mulheres. Se você quiser ver esse post, o link está aqui abaixo na descrição. E como ele deu muito comentário, está dando muita repercussão, eu quis comentar aqui no YouTube que eu tenho um pouco mais de tempo para explicar um pouco a contextualização desse post. Eu falo, claro, da minha história, né, onde minha mãe engravidou e meu pai já estava numa outra relação, então ele teve outras relações, né, durante a vida dele, minha mãe também, né, então interessante que alguns comentários demonizam, né, esse lado do homem, né, que é infiel, mas minha mãe também teve muitas questões e a ideia do post não é julgar, condenar os pais. A gente entende quando faz terapia que sim, claro, os pais eles provocam questões para os filhos, às vezes, em geral, inconscientemente, né, através das atitudes deles, e os filhos, enquanto crianças, eles não sabem lidar com essas situações. Uma situação de infidelidade gera muito caos, né? Você que viveu isso, eu que vivi isso, vocês sabem, né, o quanto que a gente fica assustado e vira um joguete na mão de pai e mãe, onde um se coloca como culpado, o outro se coloca como vítima, e a gente, como criança, amando pai e mãe, tendo que escolher um dos lados. Então aqui já provoca uma ruptura interna. Eu não posso amar meu pai como ele é, e eu não posso amar minha mãe como ela é. E uma das ideias da constelação sistêmica é que a gente precisa, depois, como adulto, estamos buscando a nossa sanidade emocional, né, a nossa cura interior, nós precisamos separar, né, o que é realidade e o que foi ensinado para nós. E eu coloquei que eu fui ensinado através da minha mãe e também da minha avó paterna que meu pai não prestava, por causa das atitudes dele, né? Então, além de ter outras famílias, outras mulheres, ele não cuidava necessariamente dos filhos, não ajudava, não estava presente. E isso foi uma constante para mim, para o meu irmão. Mas essa história, então como que a gente separa? A dor é minha. Então, se eu tenho uma dor em relação à minha mãe, é minha. Se eu tenho uma dor em relação ao meu pai, também isso é meu. Tudo bem que eles podem ter sido o pivô, né, do problema, mas como adulto, a gente em busca de terapia, em busca da nossa melhora, né, a gente precisa entender que o demonizar, na verdade, ou santificar, né, colocar alguém no altar e o outro vai para o inferno, é uma forma infantil, né, a gente diz pensamento mágico infantil, de não olhar realmente para a dor. Qual dor? Aquela dor da nossa criança que se sentiu desamparada, se sentiu usada, se sentiu insegura, teve medo, teve raiva e não soube lidar com essa situação. Essa é a dor mais profunda e muitos de nós nem tivemos essas situações de infidelidade ou bebida ou excesso de violência. Às vezes, numa família até mais ou menos estruturada, a criança também se sentiu insegura, pouco amada, pouco valorizada, pouco protegida, e são essas dores que vão influenciando o nosso comportamento como adulto. Voltando lá um pouquinho na questão da infidelidade, o caminho de retorno que nós propomos como consteladores é olhar para a nossa história, olhar para os nossos sentimentos, olhar para as nossas dores e separar o que é nosso e o que é dos pais. Dizemos, a relação dos pais tem sentido para eles. O que nós, como filhos, precisamos, e talvez também não tivemos na medida que a gente queria, era o afeto, era a segurança, era o cuidado. Agora, se o papai estava contra a mulher, se a mamãe estava contra o homem, isso é um problema deles. Se eles, de alguma forma, garantissem essa sensação de segurança e cuidado para os filhos, as marcas seriam muito menores. Só que a gente tem que entender que os nossos pais também são filhos dos avós, são filhos de uma história. Muitas vezes eles têm incapacidade emocional. Então eu vi lá nos comentários muitas pessoas xingando, né, as pessoas que têm esse comportamento, né, de infidelidade, né, não prestam, são pessoas ruins. E como terapeuta, a gente precisa entender que todos nós temos coisas boas e temos coisas ruins. Nós podemos auxiliar alguém, nós podemos fazer o bem para alguém, mas nós podemos, às vezes, até involuntariamente ferir. Nós não pensamos nisso, mas às vezes nossos pais eles tinham problemas emocionais graves, talvez não diagnosticados, porque antigamente não se fazia terapia,
Raramente você ia no psiquiatra, e quando ia era por uma questão muito forte, né? Onde a pessoa às vezes tinha que tomar aquele sossega-leão, né? Que tinha que ficar internado. Então eram pessoas que tinham às vezes uma esquizofrenia, algum comportamento muito agressivo, e daí eram internados. Mas muitos de nós, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos avós, eles tinham questões emocionais e psiquiátricas, mas conviviam. Eram razoavelmente funcionais, trabalhavam, tinham família, tinham filhos, cuidavam razoavelmente das suas coisas. E nós, como criança, a gente não entende isso, a gente quer o amor incondicional dos nossos pais. A gente não percebe, não sabe, não entende, não aceita que eles não tinham muitas vezes o que dar. Tudo isso é racional, né? Então todo esse processo que eu narrei naquele post, eu vivi, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo também vivem e buscam esse processo de transmutação dentro de si. Ele precisa ser feito de uma forma gradual, paciente, né? Através até das nossas experiências, porque quando a gente está envolvido nessa questão de infidelidade, nós não confiamos nas relações, às vezes temos uma tendência também a repetir o padrão da infidelidade ou atrair essa repetição de padrões de infidelidade nas nossas relações. E são esses momentos, se nós estivermos conscientes, que vão ajudando a gente a lidar com as dores mais profundas, que é essa dor da sensação de rejeição, insegurança, desproteção que a criança sentiu lá atrás, né? Então, para você poder aproveitar um pouco esse vídeo, perceba, se você viveu essas situações, o quanto que você foi envolvido de uma forma inconsciente. Chamamos de um padrão de triangulação. Então você no meio da briga de pai e mãe e tendo que decidir entre um ou outro, tendo que achar que um era inocente na história e o outro era culpado. É lógico que nós não estamos dizendo que é correto, enfim, né, que infidelidade ou não fidelidade é uma coisa que deve ser feita. Então também muitas pessoas trouxeram crenças espirituais, falaram, né, de textos religiosos, mas nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de terapia. E terapia, no olhar da constelação, significa que a gente precisa incluir nossa história do jeito que foi, seja ela boa, seja ela ruim. Quando a gente só consegue olhar por um viés, nós acabamos adotando comportamentos que também nos levam ao sofrimento repetitivo que a criança teve, de certa forma. E ninguém quer sofrer, né? Acredito que você está vendo esse vídeo na tentativa de entender uma solução. Então a solução, de novo, olhar para essa história, não só racionalmente, mas mergulhar um pouquinho no sentimento, perceber o quanto você foi usado, perceber o quanto de insegurança você sentiu, o quanto de medo você sentiu, de raiva, de frustração. Talvez você tenha sido deixado em outra casa, tenha que ter convivido com madrasta, com padrasto, tenha sido deixado com avós, como foi o meu caso. E toda essa sensação de abandono, ela faz parte da nossa história. Não adianta a gente acreditar que se tivesse sido diferente nós nos sentiríamos melhor, né? De novo, pensamento mágico infantil. Cada um carrega o seu fardo, cada um tem sua história e precisa aprender a lidar com isso. A partir do momento que você vai identificando essas emoções dentro de você, e você vai percebendo também movimentos na sua vida. Então você foi demitido, você se sente rejeitado, um colega de trabalho passou na sua frente numa promoção, você se sente traído, ou você vive realmente situações de infidelidade na sua relação afetiva, ou você é a pessoa que é infiel, e aí você se sente culpado, né? Você sente que pisou na bola. Então tudo isso são pontos onde a nossa mentalidade mais fortalecida, mais adulta, vai aprender a lidar com a vida como ela é, com o ser humano como ele é. E a partir desse momento a gente começa a olhar para trás e também entender que os nossos pais foram como eles são. A gente sai dessa imaginação de que tudo seria perfeito se nossos pais estivessem juntos, tudo seria perfeito se eles cuidassem de nós da melhor maneira, né? Isso não existe, né? A vida é como ela é, né? A sua história é como ela é. E aí, aos poucos, você vai se desvencilhando desses padrões que tem a ver com infidelidade. Para finalizar, então,
Pensa assim, imagina o quanto você se fortalece quando você sabe lidar com a rejeição. Quando você entra de peito aberto numa relação, num trabalho, num grupo, e você não tem medo mais de ser abandonado, e por isso você pode também estabelecer relações cara a cara, né, sendo honesto, sabendo cumprir com as expectativas, e se você pisa na bola, você vai saber também lidar com isso, né? Você é um adulto. Então, esse que é o fortalecimento que nós estamos buscando através de uma terapia como a constelação e outras qualquer. Lidar com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes e com aquilo que vem do mundo externo e das outras pessoas de uma forma razoavelmente tranquila, sabendo arcar com as consequências dos nossos atos e sabendo colocar os limites ou negociar com as pessoas de uma forma bem clara, né? Dizemos que isso é muito incomum, né? Porque muitos de nós, por estarmos presos ainda nessa dor de criança que se sentiu rejeitada, excluída, insegura, a gente não consegue lidar com sentimentos nossos, porque na hora que algo ocorre, na hora que a gente se sente rejeitado, por exemplo, começa a gritar um alarme dentro de nós e nós vamos tomar o tipo de atitude que a criança tomou, seja ficando emburrada, seja querendo bater, seja querendo fugir, seja querendo buscar uma proteção de alguém mais forte, e nós não encaramos as coisas, as pessoas, a vida como ela é. Isso dá uma segurança extrema. É um trabalho, claro, né? Então, na minha idade, 56 anos, eu venho trabalhando isso a minha vida toda, né? E muitas pessoas que buscam terapia precisam entender que o processo, ele é longo, né? Eu vi um comentário no Instagram onde a pessoa falou, eu já fiz 1000 terapias e ainda continuo carregando esse tipo de fardo. Só que a pessoa quando faz 1000 terapias, ela não está percebendo que de alguma forma ela já não é a mesma de quando não fazia. Ela não está percebendo que de alguma forma já tem mais consciência, já tem, né, um certo poder dentro dela que foi desenvolvido através do autoconhecimento. E ao longo dos anos, das décadas da vida, nossa vida é aprendizado até o final, a gente vai percebendo que se relacionar é uma coisa muito legal, inclusive, né? Porque não tem essa coisa mágica, achei a pessoa perfeita e tudo vai dar certo, né? Novamente, pensamento mágico infantil. A gente sabe que relacionamento é uma construção diária, é um experimento, é um movimento onde às vezes a gente consegue dar, às vezes a gente não consegue dar, alguns momentos a gente precisa receber e também se nega, e aí a gente vai aprendendo a se abrir, a gente vai aprendendo a se doar. E aí isso vai dando uma sensação muito gostosa, né, de que a gente está jogando o jogo da vida de uma forma saudável, né? Convido você a fazer esse processo. Se constelação familiar é um caminho, me procure outros profissionais. Se você achar que a psicanálise, né, buscar um psicólogo também pode te ajudar, sim. Mas não evite olhar para si e começar a ver sua história dentro de si como algo não real, mas uma projeção, né? Uma ideia daquilo que você vivenciou, que foi experimentada pela sua criança e que às vezes está presa num ponto unilateral, né? Numa visão unilateral, às vezes muito influenciada pela voz da mãe, ou do pai, ou da avó, do avô, de alguém, da religião, e isso impede você de aceitar a sua história do jeito que é. No momento que você aceita a sua história do jeito como ela foi, você se aceita do jeito como você foi, você percebe os pontos bons e ruins dos seus pais e da sua família e você começa a agir com mais maturidade. Se você tiver dúvida sobre esse assunto, é claro que um vídeo de 10 minutos não dá para falar tudo, coloque aqui nos comentários, então vamos conversar e aí quem sabe a gente possa continuar esse papo, de repente até fazendo novos vídeos. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.